A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Então, estamos aqui no tema falando sobre apostasia, respondendo pergunta do nosso irmão Valdemar Silva. Irmão, nós temos que entender esse texto, nós temos que ler o texto não em caixinha teológica, nem arminiana, nem calvinista. A Bíblia, própria Bíblia, se explica. Nós temos que entender, irmão, igual o irmão colocou, por que o escritor a Hebreus aplicou tão grande esforço? Porque ele não conhecia quem eram os salvos. Então, ele jogou a advertência porque os salvos iam permanecer. Uma coisa, irmão, uma coisa é o seguinte: nós temos que ver que nós estamos tratando de um assunto aqui que não é um assunto humano, é um assunto da ótica do Deus que vive no atemporal. Isso daqui. E a perspectiva da Bíblia, nós temos que entrar aqui na ótica de Cristo. Cristo, ele é o autor e consumador da fé. Temos que falar deste texto tendo a perspectiva de João 27, 28 e 29. Dou-vos a vida eterna e nunca hão de perecer. Ninguém arranca da minha mão e nem da mão do meu Pai. Meu Pai que nos deu é maior do que todos. Aqui temos que ler com a ótica de Cristo, do autor da salvação. Ele mesmo que falou que os salvos, aqueles que ele deu a vida eterna, ninguém arranca da sua mão. Agora, colocar perda de salvação, irmão, é fazer uma exegese, não exegese. Quer dizer, pôr uma coisa no texto que o texto não quer dizer. Nós temos que entender que tem dois tipos de conhecimento: o intelectual e o relacional. Aqui o contexto imediato explica. O verso 8: eles receberam a chuva do Evangelho e produziram o quê? Abrolhos. É o mesmo assunto lá da parábola do capítulo 13 de Mateus. Lançou a terra entre espinho e morreu. Por quê? Só o que tinha fé genuína foi que a semente caiu na terra. Irmão, nós não podemos fazer uma doutrina só lendo 6 de Hebreus e 10 de Hebreus. Nós temos que fazer no contexto amplo e geral. Eu não estou fazendo uma interpretação nem com lente calvinista, nem com lente arminiana. Eu estou indo para o texto, estou examinando o texto. Foi por isso que eu deixei Assembleia Ministério de Belém, porque esta visão que tem perda de salvação aí é muito rasa, muito rasa. Então vamos aqui. Por quê, irmão? Porque nós temos que interpretar
a salvação da perspectiva de Cristo. Da perspectiva de Cristo, não existe perda de salvação. E quem quiser colocar nesse texto perda de salvação, está fazendo uma exegese, não exegese do texto. Nós temos que entrar no texto e entender porque o autor se esforçou tanto. O autor se esforçou tanto porque ele não sabia quem era verdadeiramente os salvos. Então, por isso que ele jogou essa advertência forte, porque os que fossem salvos ia permanecer até o fim, irmão. Então, entendeu? Que esse aspecto que vamos abordar aqui agora é o 10 de Hebreus. 10 de Hebreus, do capítulo 26, né? Vamos para o texto. Outra coisa, irmão. Existem duas luzes. Uma luz igual à luz que Paulo viu no caminho de Damasco. Foi uma luz literal daquele impacto lá. Mas Efésios 1:18, ele vai falar da iluminação do coração. Entendeu? A iluminação do coração é essa que regenera o homem. Faço entender que eu não leio a Bíblia por linha de pensamento calvinista e nem arminiano. Muitas coisas eu concordo com eles e muitas coisas também eu concordo com os arminianos, porque eles expõem o texto bíblico, mas eu não sou nem de uma linha nem de outra. Entendeu? Então vamos ler aqui, ó. Porque se vivermos deliberadamente, se vivermos, aqui é um conselho. Aqui ele está dando um conselho. Ó, se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto maior castigo julgais, será merecedor, digno. Aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano, uma aliança com que foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa cair nas mãos de Deus. Aqui ele mostra aqui os princípios da apostasia, o perigo que a pessoa corre, sabe? Por que ele fala tudo isso, irmão? Porque ele não sabe quem são os salvos. Então, como ele não sabe, ele lança todas essas advertências. Para quê? Porque os que são salvos vão permanecer até o fim. Aqui também não encontro as palavras técnicas de um salvo. Não encontro aqui um regenerado. Não encontro aqui aquele que dá fruto e aquele que creu. Então, irmão, nós temos que ser honestos na interpretação.
da Bíblia. Temos que ser honestos. Então, no verso, veja bem, vamos ler do 33 até o 39. Ora, exposto como espetáculo, tanto de opróbrio como de tribulação, os tornaste participante com aqueles que diz que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmos um patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. Todavia, o justo viverá da fé. E se retroceder, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas daqueles, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aqui do 33 ao 39, aí ele vai introduzir a fé daqueles que creram e que está permanecendo. Aqui fala de um conhecimento pleno, mas um conhecimento não relacional. Conhecimento intelectual, que a pessoa conhece as verdades bíblicas da salvação, muitas vezes tem o encontro com essas verdades, mas só que não aconteceu, que chamamos de conhecimento orgânico. E na Bíblia existe duas iluminações. Uma iluminação intelectual e outra iluminação orgânica. É o que está lá em Efésios capítulo 1, verso 18. E outra coisa, para nós interpretar esse texto, nós temos que interpretar a partir de Cristo. A partir de Cristo não existe perda de salvação. Que ele falou que ninguém arranca nem da mão dele e nem da mão do Pai. Ele dá a vida eterna, ele guarda e ninguém arranca da mão dele nem do Pai. Então nós temos que ler esse texto dessa perspectiva. Agora vamos para 2 Pedro, capítulo 2 de 2 Pedro. Vamos ler aqui o capítulo todinho. 2 Pedro, capítulo 2, do verso 1 ao 22. Assim, ó. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movido por inveja, farão comércio de vós com palavras fictícias, para ele juízo lavrado ao longo tempo, e não tarda, a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, precipitando no inferno, entregou aos abismos as trevas
reservado para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça. Mais 7 pessoas, quando fez o dilúvio sobre o mundo do ímpio, e reduzindo as cinzas, cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou a ruína completa, tendo posto como exemplo quando venham a viver impiamente. Levou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, tudo quanto havia entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daquele, porque o Senhor sabe livrar da tentação os injustos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que segundo a carne andam em imundícia, paixões, menospreza qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não teme difamar as autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores, e em força e poder, não profere contra ele juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como frutos brutos, irracionais, naturalmente feitos para pressa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também há de ser destruído, recebendo a injustiça por salário da injustiça que praticaram, considerando como prazer sua luxúria carnal em pleno dia, com as nodas e deformidade. Eles se regalam nas suas próprias mistificação, enquanto banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciável do pecado, engordando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonado o reto caminho, se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo das suas transgressões, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Estes são como fontes sem água, como névoas, impelido pelo temporal. Para ele está reservada a negridão das trevas, porquanto, preferindo palavras jactanciosas, de vaidade, engorda com paixões carnais, por suas libertinais aqueles que se estavam prestes a fugir dos que andam em erro, prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele quem é vencido ficará escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado da corrupção do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deixaste enredar de novo, tornou-se o último estado do que o primeiro, por melhor lhe fora que tivesse sem conhecido o caminho da justiça do que conhecê-lo, volver-lhe para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles acrescentou que diz, certo adágio, o cão voltou ao seu vômito, próprio vômito, a porca lavada voltou a se revolver-se na lama. Então, irmãos, este texto, lendo com a ótica do Espírito Santo, este texto fala de quê?
ele fala dos falsos mestres que introduziram no meio do povo de Deus heresias de perdição, heresia destruidora, e negaram o Senhor que o resgatou. Quando lemos todo o capítulo 2 até o 22, nós temos que ler e ver os detalhes do texto. Ele fala de Jó, Ló que foi afligido, Sodoma e Gomorra, dos anjos que pecaram, que deixaram a sua própria habitação. No 9, ele fala que Deus guarda da tentação os piedosos e reserva o injusto sob castigo para o dia do juízo. Então aqui no 9, o apóstolo ele coloca dois grupos: o grupo dos piedosos e o grupo dos perdidos, dos injustos. Ele coloca aqui o que é um homem piedoso. É aquele homem que tem uma vida genuína com Cristo. É aquele que nasceu de novo, que foi regenerado. Ele tem uma vida fora da corrupção. Este outro grupo aqui, nós vamos lendo, e aí o texto vai falando que eles são como fonte sem água, névoa impelida pela força do vento, reservado à negridão das terras. Aqui o que acontece, diz assim, que tinha aqueles que estavam se afastando da corrupção, mas só que o plano foi abortado. Eles voltaram a ser enredados. Aí o apóstolo aqui lança a advertência. Aqueles que conheceram o Santo Mandamento, se desviaram, o seu estado último será pior do que o primeiro, que o cão voltou seu vômito e a porca voltou à lama. Agora entendemos, esses daqui eram crentes nominais, estavam na igreja, conhecia toda a verdade bíblica. Agora, por que aconteceu isso com ele? E eles voltaram para trás, porque eles não eram do grupo desses piedosos. Eles não eram do grupo que o apóstolo fala que Deus, os piedosos, Deus guardará da tentação, mas os injustos Deus reservará sobre castigo para o juízo. Então esse segundo grupo aí que nós lemos, que eles voltaram para trás, que fez essa figura de linguagem do cão voltar ao seu vômito, foram gente que estava na igreja, mas que verdadeiramente nunca nasceram de novo. Os que nasceram de novo é os grupos do piedoso aqui. Irmão, aqui é a própria Bíblia, explica a Bíblia. Aqui é esse texto que está falando aqui desses aspectos. E aqui nós não encontramos perda de salvação. Encontrar numa parte de um povo nominal e de outra parte um povo que tinha um conhecimento relacional com Cristo, que foi os piedosos, que diz o Senhor que o Senhor ia guardar. Então, irmão,
Esse daqui é o terceiro vídeo, mas tem o quarto vídeo que eu vou fazer para explicar aqui para o irmão, meu nome dele, Valdemar Silva, o texto que ele me enviou, Apocalipse 22:15. Entendeu? Então fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.